Eu não sei se os irmãos já perceberam, se lembram, eu pelo menos já ouvi muitas vezes a pessoa dizer que assistiu o culto, foi à igreja assistir o culto. Alguns perguntam, você assistiu o culto? Aí assisti o culto. Eu já ouvi muitas vezes, os irmãos também já ouviram isso. Mas, meus irmãos, existe uma incoerência, um paradoxo nessa expressão ou nessa ideia de que culto é para se assistir. A gente assiste um programa de televisão, pode assistir a um filme, a gente pode assistir a um espetáculo num teatro, pode ser um show de um musical, pode ser uma peça de teatro. Então a gente assiste, mas a culto não. O verdadeiro culto não é objeto de assistência. Não se assiste a culto. De culto a gente participa. Porque quando a gente entende que é espetáculo e nas modernas formas de adoração o culto se transforma em espetáculo, um pastor americano chamado Richard Lovelace disse que os cultos hoje nas igrejas, nas modernas formas de adoração, mais parecem espetáculo. E os pastores, via de regra, eles estão mais preocupados em entreter os bodes do que alimentar as ovelhas. Então o culto não é um espetáculo em que você se coloca na posição de espectador. E via de regra, essa posição de espectador é de maneira passiva. Você está passivamente assistindo ao espetáculo. Porque no que tange ao verdadeiro culto, não. O verdadeiro culto implica em que você seja um participante ativo e não um espectador passivo. Daí você não pode dizer que veio assistir o culto ou que assistiu no passado o culto. E pela palavra de Deus e pela orientação evangélica dada pelo próprio Cristo, nós temos que atentar para o sentido do verdadeiro culto. E o sentido do verdadeiro culto, meus irmãos, está nas leituras que fizemos com os irmãos há pouco. E tem pelo menos 7 características aqui que a gente vai, no breve espaço desta prédica, falar para os irmãos. O que é o verdadeiro culto e a verdadeira adoração? A primeira ideia: o verdadeiro culto independe do número. Verso 19 de Mateus 18 fala isso. 2, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Então 2 é o menor número possível para que haja uma reunião e seja isso chamado de culto. Porque a importância do culto, amados, está não no número, mas no espírito dos adoradores. E mais ainda, o verdadeiro culto está na consciência da presença de Deus. Quando você chega na igreja, você entra na presença de Deus, porque Deus já está presente, porque Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as coisas. Ele é onipresente. Então, mas quando você se coloca, você e uma outra pessoa, já é um número que pode prestar um culto, porque o culto independe do número. Pode ser 2, pode ser 20, pode ser 200, pode ser 2.000, 20.000, 200.000. Mas o culto verdadeiro independe do número. Pelo menos aqui, pela orientação de Cristo, é 2. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, há certeza por ele de que ele está presente. Primeira característica: culto verdadeiro independe do número. Segunda característica: é culto que exalta a Cristo. Verso 20 diz isso. A preeminência do culto tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. É em seu nome
que os crentes se reúnem. É em seu nome que as pessoas oram, e é em seu nome que é anunciada a salvação. Eu me impressiono quando eu vejo algumas pessoas fazerem oração e não terminar a oração dizendo que é em nome de Jesus. Os irmãos já viram isso, né? A pessoa ora, amém. Mas a orientação aqui é que seja em nome de Jesus. Então o culto verdadeiro exalta Cristo porque ele é a preeminência, é o objeto total da adoração. Temos que ter consciência da presença dele. Meus irmãos, o inimigo é absolutamente astuto. Ele é mestre em roubar a palavra. No culto você tem que estar com a mente firmada na pessoa de Cristo. Você não tem que estar preocupado se alguém entrou depois que começou o culto. Aí a pessoa ora, essa curiosidade não combina com o verdadeiro culto, porque a pessoa de Jesus Cristo tem que ter preeminência. A preeminência a ele, porque só ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque a ele pertence a honra, a glória, o domínio e o poder. Então é culto que exalta a Cristo. Mas o verdadeiro culto, numa terceira característica, é culto abençoado. Eu sempre digo que nós não podemos vir cultuar dentro de um espírito de verdadeira adoração e sair do mesmo jeito que entrou. Tem que sair diferente. Quão preciosas são as horas na presença do Senhor, a gente canta. Quão preciosas são as horas na presença do Senhor, só que tem que ser preciosa mesmo, não pode ser divertimento, não pode ser obrigação. Por quê? Porque a presença de Cristo denota o que? Bênção. É culto abençoado por Cristo. Por que é abençoado? Porque ele próprio disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estará presente. É só se apreender da presença dele. O segredo do culto abençoado está na presença de Cristo. E por qual motivo? Porque a presença de Cristo tudo transforma. A presença de Cristo transforma todas as coisas. Então, meus amados irmãos, em amparo à leitura de Mateus 18, 19 a 20, nós temos as 3 características do culto verdadeiro. Independe do número, 2 é o menor número, exalta Cristo e é abençoado por Cristo. Você tem que sair daqui abençoado. Eu não acredito que alguém venha à igreja e não tenha o propósito de voltar para casa cheio da bênção de Deus. Então o culto tem essas 3 características. Mas o culto tem outras características que estão na leitura que fizemos aqui de João capítulo 4, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E no verso 20 de João 4, a mulher argumentou com Cristo, a mulher samaritana: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Culto verdadeiro independe do local, tanto quanto independe do número de pessoas, 2, como falamos. Independe do local. Havia uma discussão, se adora no monte, se adora em Jerusalém, em Samaria. A mulher tinha isso na cabeça, a mulher samaritana. Mas o culto verdadeiro independe do local. E independe do local, meus irmãos, porque o coração adorador, o coração do crente, tem que ser um altar permanente, levantado no templo de sua alma. Este templo aqui tem 4 paredes, sim, mas o verdadeiro altar é o coração do crente. Você foi inclinado no seu coração para vir para a casa do Senhor adorar a Cristo. Não foi para acompanhar amigos, nem porque você gosta de cantar no coro, tocar instrumentos. O que deve motivar a nossa vinda para a igreja é ouvir e obedecer a palavra de Deus.
Então é culto que independe do local. Por isso Cristo olhou para a mulher e disse: não, peraí, não é assim não. Você não, ora aqui, adora acolá. Não, não, não. É dentro do coração que se presta o verdadeiro culto. Onde quer que o crente esteja, está o templo de Deus, porque o apóstolo Paulo diz: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, a gente precisa ter consciência do que a Bíblia fala. Não pode viver sem essa dimensão de ter consciência do que a Bíblia fala sobre culto. Então, é culto que independe do local. Mas há uma outra característica, a quinta, é culto consciente. A experiência do crente com Deus é tão real, no culto verdadeiro, que nenhuma força negativa é capaz de afastá-lo do convívio com Deus. O apóstolo Paulo, orientando os cristãos de Roma, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, apresentar-se a Deus, então é culto consciente. Quando há essa consciência da presença de Deus, nós vamos experimentar as bênçãos. E impressionante é que em Romanos 12 ele diz: apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A ideia que passa pela nossa cabeça seria que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Porque a verdade é que a gente não pode transformar nada se a gente não for transformado. Por isso o apóstolo Paulo disse isso. Para que tudo isso? Para conhecer a vontade de Deus? Também não. Ele disse: para que experimenteis. Olhem só, ele não disse para que conheçais a vontade de Deus, não, ele disse para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que ter consciência, é culto consciente. A experiência do culto tem que ser real. Culto é no altar, no templo da alma, no altar do coração. É culto consciente, que nos leva a experimentar a vontade de Deus. Muita gente não atenta para isso. Vou conhecer a vontade de Deus? Não. Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade? Não, também, mas aqui é culto consciente. É experimentar a vontade de Deus, que será sempre, quaisquer que sejam as circunstâncias, boa, perfeita e agradável. Mas há um outro ponto que trata do verdadeiro culto, é que o culto verdadeiro é espiritual. E quando a gente afirma isso, irmãos, temos que atentar para o fato de que a natureza de Deus é que determina a natureza do culto. Porque Cristo disse: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso tem uma força. O que é adorar? O que é adorar em espírito? É aqui. Cânticos espirituais, hinos, salmos e hinos e cânticos espirituais. É isso, é adorar aqui. É a igreja corporada, o corpo de Cristo reunido em comunidade. Isso é o culto em espírito. Mas o culto verdadeiro não é só em espírito, não. Ele diz: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é aqui, mas é na vida lá fora. É por isso que nós não podemos ser crentes domingueiros, adoradores de domingo. Tem que ser adorador de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo novamente. É a vida toda. Quer comais, quer façais qualquer outra coisa, bebais e façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A igreja adoradora glorifica a Deus. É culto espiritual.
Sendo Deus espírito, como disse o próprio Cristo, é necessário que seja espiritual o culto que nós lhe tributamos, e em verdade no testemunho. Muita gente adora em espírito, ou pensa que adora, mas não adora em verdade no resto da semana. E finalmente, meus irmãos, o culto verdadeiro harmoniza os crentes, harmoniza os cristãos. Vamos abrir um outro texto agora, Mateus capítulo 5, verso 24. Mateus capítulo 5, verso 24. Então, o culto verdadeiro harmoniza os crentes. Mateus capítulo 5, verso 24, 23 e 24. Os irmãos acompanham a leitura. Aqui o próprio Cristo falando. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta tua oferta. Culto verdadeiro é culto, meus irmãos, que harmoniza os crentes. O que é que isso nos dá como ensino? Simples assim. Religião e ética não podem estar dissociadas. Não podem estar dissociadas porque Deus exige que o adorador se harmonize com o próximo. É por isso que Cristo diz: você vai dar uma oferta, pode ser a oferta essa que a gente recolheu agora, mas pode ser a oferta da vida. Aí você se lembra, desse caso aqui era oferta material, e o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é você ter contra ele não, é ele contra você. Primeiro você deixa a oferta de lado aqui no altar, se reconcilia com ele, depois você vem e pega a oferta e dá. Porque se você der a oferta com o coração chagado, aquela oferta não vale coisa nenhuma. E essa questão de perdão é nevrálgico, prioritário. Eu me lembro de um escritor libanês chamado Khalil Gibran, que disse uma coisa muito séria, que muitos de nós temos que atentar. Ele diz: somente os fracos se vingam, os fortes perdoam, e é honra para o injuriado perdoar. Observe que coisa mais profunda. Somente os fracos se vingam. Então, o culto verdadeiro harmoniza os crentes. Não dá para entender. A gente vai celebrar a ceia daqui a mais alguns minutos. E eu me lembro, isso não foi numa igreja batista, mas poderia ser. Foi numa igreja presbiteriana. Tinha uma pessoa que tinha uma rixa com um presbítero. E ela não aceitava que na hora da distribuição dos elementos pão e vinho, aquele presbítero entregasse para ela pegar o pão e pegar o vinho. Ela não aceitava. Quando ele se dirigia e pegava para distribuir, chegava perto dela, ela não recebia. Outros presbíteros, e o pastor sabia disso, quando voltavam com as bandejas, aí ele mandava outro presbítero entregar para ela o pão e o vinho, aí ela recebia, porque daquele com quem ela tinha uma rixa, ela não recebia. Uma pessoa dessa não está adorando a Deus sob nenhum aspecto, porque é ordem de Cristo. Você não entrega a oferta, deixa a oferta, vá se reconciliar. Por quê? Porque não pode haver, meus irmãos, raiz de amargura no coração do crente. Em Hebreus capítulo 13, a exortação é muito séria. Ninguém se prive da graça de Deus. Está lá, Hebreus capítulo 13. Nem nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, não perturba só a pessoa não, perturba muita gente. Então, culto verdadeiro
é culto que harmoniza os crentes. Vamos à aplicação e vamos à recordação. É culto que independe do número, é culto que exalta Cristo, é culto abençoado por Cristo, independe do local, é culto consciente, é culto espiritual e é culto cuja atmosfera é o amor de Deus derramado em nossos corações. É com esse espírito de culto que a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, eu já vou logo avisando, se alguém tiver alguma coisa com o seu irmão, se reconcilie antes, viu? A mesa é do Senhor. É um momento em que nós trazemos os elementos pão e vinho do uso comum para o uso espiritual. E dentro da nossa linha doutrinária de uma igreja batista como nós somos, é memorial. Ou seja, nós estamos rememorando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E isso tem uma implicação espiritual profunda. O apóstolo Paulo orienta no sentido de que haja uma seriedade muito grande no exame interior de cada um. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, esse momento é um momento de reflexão profunda. E eu quero pedir que os irmãos orem nesse momento, pedindo perdão a Deus dos pecados. Que esse momento seja um momento de reencontro com os outros. Se alguém tem alguma rixa, alguma raiz de amargura, esqueça. Não vale a pena. É uma cruz pesada demais de carregar. E é uma cruz, porque implica que nós vamos amar os nossos inimigos. Vamos falar bem de quem fala mal da gente. Vamos orar por aqueles que nos perseguem. Enfim, é vivenciar a vida cristã na sua integralidade, na sua plenitude. De modo que este momento é um momento de profunda reflexão. Então vamos pedir que os irmãos curvem a cabeça e orem silenciosamente para que a gente possa nos aproximar da mesa do Senhor. Vamos pedir aqui que... Ó Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua graça é melhor do que a vida. A Tua graça nos é suficiente. A Tua graça, ó Deus, se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E é dentro dessa dimensão que nós louvamos o Teu nome por este momento em que nos aproximamos da mesa da comunhão. E Te agradecemos o privilégio de assim fazer. E Te pedimos, ó Deus, que neste momento o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. E não haja nenhuma raiz de amargura em nosso coração que possa manchar este momento. Porque muito maior do que as nossas diferenças, as nossas fraquezas humanas, os nossos pecados, é o amor que Cristo demonstrou por nós na cruz do Calvário e que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Por isso, Senhor, nós glorificamos o Teu nome e Te pedimos que alvos mais que a neve, como nós cantamos, que nos faz o Teu sangue, nós estejamos purificados neste momento e nos aproximemos desta mesa com o coração cheio de gratidão, cheio de perdão, cheio de amor a Ti e cheio da Tua misericórdia. Vai do encontro às necessidades de todos os Teus servos e servas que aqui estão nesta manhã, e que nós possamos, ó Deus, acima de tudo, sentir a Tua presença, desfrutar da Tua graça e vivenciar na prática
o amor que cobre uma multidão de pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, faltas e fraquezas humanas, dá-nos poder para vencer as tentações e viver na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem participar da mesa do Senhor os crentes batizados biblicamente em comunhão com as suas igrejas. A mesa é do Senhor, a mesa não é minha, nem é da Igreja Batista do Alecrim. Então podem participar desta mesa os que foram batizados, e biblicamente falando é o batismo por imersão e em comunhão com a igreja, mas primeiro em comunhão com Deus. Por isso a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós convidamos os irmãos que assim se enquadram para receber o pão e o vinho e participar deste momento solene. Vamos fazer a distribuição e no momento então de tomar um e outro, nós faremos uma outra intervenção. Jesus me amou, sendo eu tão pecador, na cruz morreu, por meus pecados pagou. Foi por amor que por mim ele sofreu, e naquela rude cruz seu sangue derramou. Eu não mereço a morte do meu Senhor, mas foi assim que provou como é grande o seu amor. Eu não mereço a morte do meu Senhor, mas foi assim que provou como é grande o seu amor. Jesus morreu lá na cruz pra me salvar dos meus pecados. Ele veio me libertar. Oh, meu Jesus, me perdoe a ingratidão por haver fechado a porta do meu pobre coração. Agora peço, vem comigo habitar, para sempre hei de louvar pela minha redenção. Agora peço, vem comigo habitar, para sempre hei de louvar pela minha redenção. Amém. Isso. Alguém não deixou de ser contemplado com o pão e o vinho?
Fiquemos de pé, meus irmãos. O apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto sobre a celebração da ceia. Pedro 11, da primeira carta, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. E ele diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então esse momento é um momento sério, é tempo de discernir o que é que estamos fazendo. Por isso, então, a gente vai orar, porque diz que ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu para os discípulos comer o pão. Mas então vamos dar graças pelo pão e pelo vinho, e eu vou pedir à irmã Raulina que nos eleve a Deus em oração neste momento sagrado, antes de participarmos do pão. Oremos. Amém. Aquele que nos amou de forma incondicional. Amém. Muito obrigada. Obrigada a Deus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo tomou o pão e o partiu e disse: esse pão representa o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é vertido por vós. O sangue, meus irmãos, sem ele não há remissão de pecados. Cristo já pagou a nossa dívida, e nós podemos dizer que esse sangue que ele pagou na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Vamos dizer isso todos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bebei dele todos. Os irmãos devem deixar os elementos onde estão, não é? Não precisa recolher. Diz o Evangelho que depois da ceia, Jesus Cristo cantou um hino com os discípulos e saiu para o Monte das Oliveiras com eles. Vamos sair para o Monte das Oliveiras nas nossas vidas agora. Da sepultura saiu. É o hino 140 do Inário para o Culto Cristão. Eu só me lembro de 99 do Cantor Cristão. Está na cabeça aqui, mas é a mesma coisa. Vamos cantar com toda a alma. Foi morto Salvador, e
vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Aleluia. Amém. À noite nós vamos encerrar a nossa série sobre 2 Crônicas 7,14. 18 horas, os irmãos aqui estejam. Contacte os irmãos que não vieram pela manhã para virem à noite. Nós estaremos aqui às 18 horas. E agora, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos, todos já reconciliados com Deus, reconciliados com os irmãos, abraçasse o irmão que está ao lado, desse um aperto de mão, antes de receber a bênção apostólica. Ok, irmãos, vamos sentar, vamos voltar aos lugares, receber a bênção apostólica e estaremos então concluindo o trabalho. Após a impetração da bênção, vamos cantar o tríplice amém, orar silenciosamente e terminar o culto. Recebei a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Podeis assentar, irmãos, orar silenciosamente. Deus abençoe a todos.